Beleza. Acho que estão todos aqui, então vamos começar. Bom, primeiramente, boa noite já. Meu nome é Victor, eu estou no terceiro semestre de administração na GV e a ideia de hoje é a gente fazer um bate-papo. A gente vai trazer algumas perguntas em relação aos hábitos de saúde e bem-estar, principalmente aqueles que foram criados dentro da pandemia. E a ideia, assim, que seja uma conversa, não é uma entrevista, assim, então podem ficar muito tranquilos para falar. A ideia é que todo mundo possa participar e falar um pouquinho. Então, de vez em quando, talvez eu faça uma pergunta e eu direcione alguém aí para, mesmo para engajar, né, e a gente poder fazer uma conversa legal. Os membros do grupo também podem estar falando alguma coisa ou outra, se eu acabar esquecendo alguma pergunta. Então, não se assuste se alguém também do grupo perguntar alguma coisa. Beleza. Só mais uma coisa. Como a gente está aqui no Zoom, né? Então, às vezes é ruim de conversar, que um abre o microfone, o outro abre e aí começa a se interromper. Vou pedir para a gente, agora no começo, levantar a mão, só para ficar um pouquinho organizado. Aí eu vou chamando e vocês podem falar. Mas é isso, gente. Então, vamos começar. Bom, começando com uma pergunta bem de boa. Acho que todo mundo pode compartilhar um pouquinho. Como que foi a experiência de vocês durante essa pandemia, né? Como que foi os seus sentimentos, aflições, como vocês se sentiram comparado com antes da pandemia, né? Tem que poder falar um pouquinho aí para a gente dar início. Bom, eu posso falar. Bom, como todo mundo, a gente no começo ficou bem inseguro. Por sorte, a gente mora no condomínio que tem muita área verde, então a gente conseguiu, quer dizer, teve os cuidados que todo mundo teve no começo, mas a gente conseguia ter um contato com a natureza, descer e pegar um pouquinho de sol longe de todo mundo, mas a gente conseguiu tentar manter uma normalidade aí, assim, tipo de até exercício físico fazendo mais em casa, mas a gente fez, assim, então tem cachorro, a gente conseguia descer com o cachorro também, então acho que passado essa parte inicial foi dentro do que acontecia com as pessoas que não conseguiam descer e ficavam enclausuradas, a gente conseguiu manter um pouquinho de normalidade, assim, por causa disso. Interessante. Então, esse ambiente que você tem aí, você conseguiu aproveitar um pouquinho e sair de casa? Não, a gente não ficou tão enlouquecido, assim, né? Então foi bom. Legal. Mais alguém gostaria de compartilhar alguma coisa diferente? Como que foi a experiência de vocês? Eu posso falar um pouquinho aqui. Acho que a palavra insegura é a palavra certa, né, que ela comentou, mas também a preocupação com as pessoas mais velhas, né? Na minha casa eu tenho minha mãe, eu tenho meus sogros e, obviamente, a preocupação deles não poderem sair de casa ou quando saíssem para nos visitar, tudo cheio de cuidados, distância e passar álcool gel, aquela coisa toda. Então, essa preocupação grande com os mais idosos no começo era muito grande. E a segunda coisa é a questão de incerteza em relação a se seria uma coisa que duraria 3 meses, 6 meses ou como até agora, né, 2 anos. Eu me lembro que até fiz algumas apostas em grupo, assim, aposta de brincadeira, né? Quanto tempo ia durar, e eu me lembro que a gente falava de junho, agosto, e agora a gente já vê que completou 2 anos. Perfeito. Muito legal. Mas alguém gostaria de compartilhar? Posso falar também um pouquinho? Assim como a Mia, eu tenho uma área verde aqui onde eu moro, então isso facilitou bastante que a gente pudesse também sair um pouco de casa. Durante a pandemia, como meu pai tinha falecido há pouco tempo, minha mãe veio ficar aqui. Então, inicialmente, também a gente achava que seriam alguns meses, alguns dias, depois meses, e ela acabou ficando quase o ano todo de 2020 com a gente. Então, mudou bastante a dinâmica da casa. Então, estava todo mundo trabalhando, estudando em casa, eu estava com uma pessoa idosa, e tenho 3 cachorros, então estava com mais um, que ela tem 4, então, assim, foi uma experiência interessante, assim, é meio que um Big Brother, né? Uhum. Mas, de uma maneira geral, foi legal, a gente descobriu também outras maneiras de conviver, fazendo todas as refeições juntos, e é claro que teve momentos mais difíceis, desse convívio familiar mais integrado, vamos dizer assim,
Mas a gente também conseguiu ver coisas, a gente se fortaleceu uns com os outros, e sempre também tomando muito cuidado, até porque a gente tinha uma pessoa idosa dentro de casa, mas o fato de poder sair um pouco e poder caminhar, alguns vizinhos aqui do condomínio até faziam reuniões, cada um na sua varanda, assim, sabe, de longe, para poder conversar um pouco, senão fica muito difícil, né? Os vizinhos também se ajudavam com os idosos do condomínio, quando iam fazer uma compra também já traziam para outra pessoa. Então, assim, eu consegui ver, acho que tudo tem um lado bom, né? E aí eu consegui ver um lado bom da pandemia, que foi essa ajuda, foi essa solidariedade, cada um fazendo sua parte para todo mundo estar mais seguro. Então, eu consegui ver isso aí nesse período de maior reclusão. Interessante, né? De viver com as pessoas perto de nós também é uma experiência diferente, né? Todo mundo junto na casa, todo dia, é bem interessante também. Pode falar, Milene. Eu me senti clausurada. Né? No primeiro momento ficou aquela coisa assim, vamos para casa por 15 dias, né, e tudo mais. E depois ficou aquela expectativa de que, maio, junho já tinha acabado, né? Então, assim, como a gente estava já migrando para um trabalho remoto, né, então as pessoas começaram a aceitar essa possibilidade de trabalhar full-time no home office. Então, na verdade, houve até um excesso de trabalho, eu posso dizer, né? Que no primeiro momento a gente, sei lá, acordava cedo, pegava o carro, ia para o escritório, quando chegava no escritório, na padoca, tomava um café, batia o papo com o pessoal, e aí começava o horário de trabalho, né? Vamos dizer assim, no horário, né? E aí depois rolava um café, rolava um almoço, né? E aí na hora de ir embora, a mesma coisa, né? Você pega o carro, volta para casa. Nesse período da pandemia, você trabalhava 10, 12 horas por dia, acho que ninguém meio que percebeu que rolou isso, né? Então, essa migração para as atividades em home office, elas fizeram até com que, sim, em alguns casos aumentou a produtividade, em alguns casos aumentou as horas trabalhadas. Então, eu trabalhei que nem a louca nesse período, porque a gente estava fazendo muita migração para o que seria esse modelo digital, que agora, inclusive, a gente está fazendo focus group no digital, né? Então, assim, que é uma coisa que eu trabalhei com marketing, para mim isso é novidade, né? Então, assim, tem esse lado que eu acho que foi um pouquinho over, né? Desse ambiente que tem essa camada digital entre a gente, né? E isso me fez mal, não foi algo assim que eu aceitei de primeira, numa boa. Óbvio que por questões profissionais, né, e hoje eu trabalho com treinamento, então por questões profissionais a gente teve que fazer uma movimentação muito rápida para o digital, que acabou rolando, que acabou dando certo, porque a infraestrutura estava, né, praticamente montada. Eu acho que as escolas também acabaram se adaptando a isso. Mas pessoalmente, como eu me senti, enclausurada, explorada, sozinha, não vi esse compartilhamento, não vi essa solidariedade, muitíssimo pelo contrário, eu vi um incremento radical de conflitos, de ideias diferentes, de pessoas não se aceitando, né? Eu acho que quando a gente estava no presencial e tinha ideias diferentes, rolava uma aceitação maior. Nessa pandemia, houve uma polarização de ideias, polarização de comportamento, e eu acho que, assim, do ponto de vista, assim, de gente, de pessoa, foi muito chato, foi muito ruim. Então, é assim que eu me sinto. Interessante, é outra perspectiva, né, que a gente pode ter, que realmente atrás do computador as pessoas estão um pouco escondidas, né, então tende, assim, as pessoas serem mais grossas, mais arrogantes, né, mas também tem aquela questão de a gente estar trabalhando mais, mas muito interessante, muito obrigado. Ricardo, pode falar. Boa tarde a todos, boa noite a todos. Boa noite. Eu moro em apartamento, então eu não tive os mais velhos na minha casa, mas eu tinha 2 jovens em idade de faculdade e pré-faculdade, e elas, enfim, como todo jovem dessa idade, quer sair, quer estar na rua, quer participar com os colegas, e não era possível fazer isso.
Então, uma das grandes preocupações que nós tivemos durante esse período foi a saúde mental delas, porque, de um jeito ou de outro, nós, os velhos, a gente dá um jeito, a gente conversa, a gente se entende. Mas os jovens foi um desafio para que eles não sentissem, não tivesse algum tipo de consequência na área mental dos jovens. Foi uma preocupação lá em casa. Com certeza. Eu, como jovem também, que acabei de estar na faculdade, realmente esse é um problema que teve muito, né? A gente ficar trancado, sem não poder sair, justamente nessa época, foi uma coisa que impactou bastante. Interessante. Patrick, pode falar. Falando mudo aqui. Boa noite a todos também. Eu só queria trazer um outro aspecto, né? Eu compartilho com muito do que foi dito, então toda essa preocupação inicial, aqui também a gente é privilegiado onde mora, né? Num condomínio com espaço, então nesse ponto deu para tocar muito bem. O nosso ponto é que a gente tem duas crianças em casa, né? Não tão pequenininhas, na época elas estavam aí com 9, 10 anos, né? E aí a gente, assim, aqui sempre tentou segurar ao máximo esse negócio da tecnologia com as crianças e, de repente, da noite para o dia, passou tudo para o virtual, para o tecnológico. Então, elas nunca tinham mexido sozinhas em computador, a gente teve que sair correndo atrás para comprar, né, 2 computadores para elas poderem participar das aulas, porque em pouquíssimo tempo a escola já criou o ambiente virtual, e aí veio aquele caos, né, de crianças pequenas aí tendo que se adaptar, né, a esse mundo virtual, os professores que não estavam acostumados, a gente vendo aqui do lado de cá como que foi essa confusão inicial até a coisa ganhar ritmo, né? Então teve um prejuízo de tempo grande aí para as crianças que estavam né, no ensino fundamental, enfim, que ainda estão não tem toda aquela autonomia, né, que os mais velhos têm. E aí a gente viu bem isso daí na pele, como foi, né? Então era isso que eu queria trazer. Legal, muito interessante, né? A gente passou muito repentinamente para a tecnologia, né? Passou a depender quase totalmente disso. Mas ok, muito obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar mais alguma coisa? Pode falar, Aldeia. Em relação à solidariedade, quando de repente, do dia para a noite, tudo mudou na nossa vida, muita gente passou a trabalhar home office, eu fui uma das primeiras, a empresa definiu que nós deveríamos ficar home office, e eu moro em um condomínio que tem muito idoso, e todo mundo se preocupou muito naquela época do lockdown. A gente colocava no elevador o apartamento, criamos um grupo de WhatsApp para ajudar os idosos. A gente ia na farmácia para eles, a gente ia no mercado, e a gente tem uma psicóloga no prédio, ela também se colocou à disposição de todos, porque tem a parte mental da pandemia, que até hoje muita gente ainda não conseguiu se recuperar. E foi um período assim que eu mais percebi a solidariedade no ser humano. O condomínio que eu morava, eu nem sabia quem eram meus vizinhos. Hoje eu sei o nome de todos. Hoje, por conta da pandemia, a gente acabou se aproximando mais. Então, eu acho que, para mim, a pandemia trouxe algo de bom. Porque antes, você cumprimenta o seu vizinho no elevador, mas muitas vezes você não sabe o nome dele, você não sabe nem de qual apartamento ele é. E a pandemia trouxe isso. Criamos grupos de WhatsApp para um ajudar o outro, seja indo no mercado, seja indo na farmácia, porque às vezes a pessoa morava sozinho e pegou o Covid, tinha que ficar isolado, a princípio era 14 dias, então várias vezes eu fui comprar comida, eu fui na farmácia, para vários vizinhos. Hoje eu sei o nome de todos os meus vizinhos e o apartamento de cada um. Então, trouxe isso de positivo a pandemia.
Muito legal, muito legal. Também, né, quando o condomínio se fecha, né, a gente fica só com aquelas pessoas e a gente convive com elas, dá para conhecer melhor também, mas Sim. você falou de a gente poder também estar se ajudando, né, nesse momento difícil, com certeza foi uma coisa que mudou muito, né? Sim. Muito legal. Mais alguém gostaria de comentar mais alguma coisa? Beleza, então, a gente só queria falar uma coisa que eu esqueci de falar no começo. A gente gostaria de gravar essa reunião aqui, mas a gente não vai compartilhar nada, não vai compartilhar vídeo nenhum, vai ficar só entre a gente e o professor. Mas para a gente, na verdade, a gente quer coletar o que vocês estão falando, né? Então, não é nem o vídeo, assim, em si, mas é a fala de vocês para a gente poder trazer insights sobre isso. Então, todo mundo de acordo? Alguém não quer ser gravado, assim? Lembrando que só o grupo e o professor, a gente não vai compartilhar para fora. Então, estão todos de acordo? Não tem problema gravar, eu só queria dar um detalhe aqui. Eu queria pedir desculpas, que eu estou parecendo uma entidade nessa imagem aqui. Porque literalmente acabou a luz do meu escritório, a luz que vocês estão vendo está vindo do computador. Então, eu estou parecendo, se eu vou para trás, eu apareço que... Eu só queria pedir desculpas por isso. Eu pensei que era um fundo preto, na verdade. O fundo é preto, mas enfim, eu estou sem luz aqui, é por isso. A minha luz também está queimada. Eu estou com um abajur aqui para vocês conseguirem ver. Mas beleza, gente. Então vamos continuar aqui. Bom, agora uma pergunta um pouquinho mais simples e mais relacionada ao assunto. Vocês conseguem dizer para mim quais novos hábitos vocês adquiriram durante a pandemia que estão relacionados à saúde? Então, por exemplo, passei mais na academia, passei a comer mais saudável, estou tomando mais vitaminas, né? Algo que agora está no cotidiano de vocês que não estava antes da pandemia. Pode falar, Ariel. Eu, antes da pandemia, eu me alimentava na rua. Eu tomava café da manhã próximo ao escritório, eu almoçava no self-service próximo ao escritório, à noite chegava em casa, era fast food. A pandemia me ajudou a me alimentar melhor. Hoje eu mesmo faço a minha comida e meus hábitos alimentares, por conta da pandemia, melhorou assim 90%. Interessante. Legal, que se for ver algumas pessoas, assim, começaram a pedir mais fast food, né? McDonald's, esse tipo de coisa. Muito interessante. Acho que o Ariel... Eu fui ao contrário. Desculpa, com certeza. Eu fui ao contrário. Com a pandemia, eu criei o hábito, eu odiava cozinhar. Hoje eu tenho o prazer em fazer a minha própria comida. Antes, botijão de gás fazia 3 anos, a gente cantava parabéns para ele. Hoje eu já uso bastante. Criei o hábito, a pandemia me trouxe esse hábito. Hoje eu tenho o prazer de cozinhar. Eu moro sozinha, então, para mim, como eu tinha que sair, tinha que ir para o escritório, comia na rua, era muito prático. Com o home office, eu me readequei e a pandemia ainda não está 100%, mas a vida já voltou mais ou menos ao normal. Mas os meus hábitos alimentares eu vou manter saudáveis, porque foi difícil para eu me adaptar, e agora já me adaptei. Então, a pandemia trouxe isso de bom para mim. Legal, legal. Muito interessante. Eu acho que o Ariel levantou a mão. Pode falar. E Ariel, acho que a gente não está te ouvindo. Ainda não. Fica tranquilo, mano. Bom, enquanto o Ariel resolve, alguém gostaria de compartilhar? Pode falar, Felipe. Eu acho que um hábito que eu adquiri, nunca imaginei, é ficar toda hora essa mania de álcool gel, né? Então, chega do supermercado, limpa as coisas, limpa os itens. Ainda hoje, apesar de já estar tudo mais ameno, já ter me vacinado as 3 vezes, feito 300 testes de PCR, mas eu sempre tenho esse hábito de, se eu chego de alguma compra, farmácia, supermercado, sempre passar álcool gel nos itens, né? Uma forma de me proteger, uma forma de, enfim, estar sempre me higienizando. Legal. E você acha que
daqui a, sei lá, alguns anos, você vai continuar com esse hábito? Olha, eu espero que não, porque vira uma mania, né? Eu espero assim, que aos poucos eu vá me readaptando à vida como era antes, 100%, né? Você não precisar ter tantas manias de limpeza e tudo mais, mas agora eu acho que como estamos numa transição, ainda todos adotando esse hábito aí. Mas espero que não, acho que não. Acho que aos poucos a gente vai voltar à vida normal, como já está acontecendo com máscara, que já tem alguns ambientes e escritórios que já estão liberando o uso de máscara, o próprio governo de São Paulo que já liberou, né? Então acho que isso tende a migrar, o pessoal migrar para a vida como era antes. Uma transição. Beleza. Pode falar, Mia. Eu acho que assim, eu sempre gostei de natureza, eu acho que eu desenvolvi mais apreço, assim, realmente apreciar mais assim, os momentos que a gente tem, até porque a academia estava fechada, então a gente fazia exercício lá de fora, isso é uma coisa. Em relação à alimentação, a gente realmente começou a fazer muita coisa em casa, em família, então isso foi bem bacana. Álcool gel veio, mas assim, eu nunca fui assim de limpar, passar tudo que chegasse de casa, nem passar na pata do cachorro. Então, assim, isso foi mais ou menos normal. E eu acho que a gente começou a apreciar mais também o convívio, né? O convívio, quando a gente retoma o convívio, é uma coisa muito bacana. Então, convívio com cliente, com amigos, com a família, tudo isso ganha um outro significado, assim, é muito bacana. Muito legal. Milene, pode falar. Pensando em hábitos de saúde, né, durante a pandemia, acho que foram 3. Concordo com a Alderi, também aqui a gente, ficando em casa, passei a cozinhar mais e ter um pouco mais dessa visão de uma alimentação mais saudável, né? Até pensando em saúde, né? Em estar mais saudável. A segunda coisa foi tomar a vitamina D. Acho que eu nunca tomei tanta vitamina D na minha vida. De gotinha e tudo mais. E ir para o sol também, né? Então a gente tem o privilégio de morar num lugar que tem uma piscina bacana, que tem bastante área verde. Então, o terceiro acabou sendo também caminhar, né? Porque como a gente estava em home office, né? E às vezes no escritório não dá para você sair do escritório e fazer uma grande caminhada, né? Você vai até, sei lá, o restaurante que fica ali perto, anda no condomínio, mas é diferente daqui, né? Que a gente pode se programar para falar assim, eu vou fazer, sei lá, 35, 45 minutos de caminhada. Então, isso foram hábitos saudáveis que eu espero levar comigo, independente da pandemia. Foi bacana e foi uma oportunidade de iniciá-los com mais disciplina. Interessante, obrigado. Ricardo, pode falar. Eu estou um pouco constrangido aqui, porque o grupo ficou mais saudável e eu estou indo para o outro lado completamente diferente. Quer dizer que temos que tomar cuidado com o abuso de álcool, que todos nós não. Eu engordei loucamente, parei de fazer exercício loucamente, minha dor nas costas aumentou muito, porque eu fiquei gordo que nem uma baleia. Então, sim, desculpa, mas a comida lá em casa já era muito saudável, então o que aconteceu é que a gente começou a comer o tempo todo. O drinkzinho de final de tarde, afinal ninguém é de ferro, tornou-se uma coisa quase que diária. Depois de um tempo, nós tivemos que nos tocar que não estamos podendo estar bebendo tanto. E aí fizemos nos impusemos restrições com isso, para que, enfim, não virasse um hábito. E só agora, no último quarto dessa pandemia, que a gente começou, a gente não falou de mim, né? Eu, pelo menos, comecei com hábitos mais saudáveis, enfim, academia, aquelas coisas, quando a coisa já estava um pouco mais tranquila, para poder, pelo menos, voltar um peso que as minhas costas aguentam. Interessante. Então, não foi tão bom, né? Não foi hábitos saudáveis, assim, que você teve. Só desenvolvi hábitos péssimos. Entendi. Alderi, pode falar. Eu vivi as duas coisas, viu, Ricardo? Fica tranquilo, porque estamos juntos. Como a minha mãe veio morar aqui, então você pode imaginar a quantidade de comida que essa senhora fazia, porque, afinal de contas, ela não podia fazer outra coisa, ela não podia passear,
Então, assim, ela fez todos os quitutes que ela aprendeu durante a vida inteira dela. Então, a gente engordou aqui também, assim, porque você comia, né? Comia. Mas isso foi mais em 2020, quando ela ficou aqui. Aí, em 2021, a gente já entrou mais na linha. E interessante, porque, diferentemente da grande maioria das pessoas que passou a consumir álcool em maior quantidade, aqui em casa a gente deixou de beber. Então, a gente acabou, ninguém mais bebe nada. Talvez porque a gente estava em convívio com 2 adolescentes e a gente, enfim, né, não queria incentivar isso. Então, acho que esse é um hábito que ficou bem legal, até né, pensando em peso mesmo, né? Que quando a gente, não é só a comida que faz a gente engordar, né? Então, acho que isso. E nessa retomada que as coisas começaram a abrir mais, eu acho que a gente volta para uma outra mentalidade, né? Você passa se você tem menos tempo no trânsito, de repente você canaliza isso para esporte e passa a cultivar aqueles momentos que a gente cozinhou enquanto estava na pandemia e virou um hábito, e aí todo mundo quer ficar junto e fazer alguma coisa gostosa. Então, acho que eu transitei aí pelos dois aspectos, tanto de comer mais, quanto de comer melhor, não fazer esporte, voltar a fazer. Acho que aqui em casa foi assim. Interessante. Um pouco diferente dos outros. Beleza. Patrick, você não falou nessa pergunta, não é? O que você acha, assim, tipo... Não falei assim, eu compartilho um pouco de tudo aí. Então, aqui, como fechou a academia, eu passei a treinar com personal, então acho que deu uma boa intensificada no esporte. E aí, reabriu a academia, eu mantive o personal, porque foi um negócio que eu peguei gosto. E isso deu uma boa intensificada. Mas também, comemos mais, bebemos mais aqui também. Assistimos muita série, então não tem nada de saudável aí. Mas acho que a gente conseguiu, no final das contas, a gente ouviu muito relato parecido com o que o Ricardo trouxe, né? De pessoas que realmente ganharam peso e tal. Acho que a gente, nesse sentido, passou bem, assim, por esse período. E acho que, se for algum hábito, foi esse aí, de ter um pouco mais de esporte para mim. Legal, muito interessante. Beleza, gente. Então O Vitor, só uma rápida interrupção. Você está gravando, afinal, ou não? Não sei se acabou. Sim, estamos gravando. Ah, tá bom. Obrigado aí pela vida. Não apareceu pra gente aqui que está gravando. É que a gente está gravando... aparece em cima A gente está gravando por fora num outro aplicativo. Legal. Ok. Então, por isso que não apareceu aí no Zoom. Mas beleza. Bom, a próxima é em relação ao plano de saúde. Vocês já tinham plano de saúde ou vocês buscaram melhorar ou adquirir um plano de saúde na pandemia? Se sim, qual foi a motivação de vocês? Só que nessa Não, desculpa. Fique à vontade. Você vai ser livre para todos responderem. Pode falar, Mia. Eu já tinha um plano de saúde, continuei com ele. Foi muito bom, porque logo no começo da pandemia, um dos hábitos que eu adquiri, que eu não sabia, nem que tinha de ter essa preocupação, era aquele negócio de pegar a saturação de oxigênio. E aí, por causa disso, eu descobri que meu marido estava com um ponto lá que ele tinha de internar. Ele estava com Covid em agosto de 2020. Então, foi meio que no começo, mas não tão no começo. E então a gente continuou com o plano de saúde super, super certo, e foi por causa disso que ele ficou internado 3 dias. Eu não cheguei a internar, também peguei, mas não cheguei a internar. Então... Legal. Audrey? Pode falar. Eu também, né? Já tinha um plano de saúde, minha mãe, e a gente continuou com o mesmo, não precisou fazer nenhuma adaptação extra. Aqui em casa ninguém pegou Covid,
Meu marido acabou pegando agora, no começo desse ano, mas durante o período mais crítico ninguém pegou Covid, então realmente não precisamos nem de consulta online, nada disso. Aqui foi bem tranquilo. Interessante. Patrick? Aqui também a gente tinha já plano de saúde, né? Então isso deu um certo conforto, mas teve 2 períodos de pânico aí na família. Primeiro porque minha mãe tem, né, o plano da Prevent, e na hora que explodiu todo o caso e começou a surgir, só morria velhinho nos hospitais da Prevent, e aí investigação e tudo mais, a gente ficou bem preocupado, né, naquela época. No final, felizmente não precisamos de nada e tudo correu bem. E também teve um período que mesmo quem, né, nós mais privilegiados, digamos assim, com plano de saúde, com acesso a bons hospitais, estavam lotados também. Então a gente tinha relato de hospitais que não estavam conseguindo atender mais, hospitais bons de São Paulo. Então mesmo você tendo aquela segurança de ter um plano de saúde bom, enfim, gerou certa preocupação que estava generalizado o problema de acesso ao hospital e a tratamento, né? Então, acho que teve esses dois períodos aí mais de preocupação. Entendi. Beleza, eu acho que, então, em geral aqui... Felipe, pode falar, desculpa. Não, é só para confirmar. Eu também tinha um plano que eu considero bom, e não fiz nenhuma mudança. Então, mantive o plano e me atendeu bem. Na verdade, nem precisei, durante esse período, para algo relacionado à Covid, e correu tudo bem. O que aconteceu é que eu evitava o hospital, mesmo que fosse para fazer exames e tal, eu procurava evitar dentro do possível para não correr o risco. Beleza, entendi. Eu acho que a tendência aqui nesse grupo é mais uma questão, assim, todo mundo já tinha, né? Então, acabou mantendo um plano bom. Alguém tem alguma coisa diferente, assim, que ou melhorou ou cancelou, assim? Bom, acho que não. Você tem uma coisa diferente, Adeli? Eu já tinha convênio, mas não usava muito. E no início da pandemia, no pico mesmo, eu tive Covid. Tive atendimento na tela. Foi aí que o meu convênio me surpreendeu positivamente. Eu não precisei de hospital, não precisei ser internada, mas eu tive todo um atendimento domiciliar. Eles mandaram uma equipe para fazer o teste no 3º dia que eu estava com os sintomas, eles me medicaram, e depois da pandemia, ainda não está 100%, não acabou a pandemia, mas assim, eu fiquei mais satisfeita ainda com o meu convênio. Muito interessante. Eu vou mais perguntar. Você realmente te atendeu nessas necessidades? Super. Interessante. Beleza. Bom, seguindo esse raciocínio de Covid... Milene, pode falar. Qual que é seu plano, Alderi? Sul-América. Da Sul-América. Ok. Que bacana, hein? Achei mega bacana. É ótimo. Interessante. Beleza. Bom, seguindo, a gente estava falando de Covid, bastante gente compartilhou. Eu não vou perguntar, não precisa ligar o microfone, mas eu só queria que vocês levantassem a mão quem já pegou Covid ou conhece alguém que pegou. Alguém próximo, assim, né? Da família, assim, né? Tem dúvida agora se é para levantar a mão virtual, a minha mão, está muito complicado. Vou levantar as duas. Acho que praticamente todo mundo, né? Alderi falou também que pegou também, né? Beleza. E vocês tiveram alguma mudança, assim, diferente, uma sensação depois de pegar o Covid?
Então, por exemplo, eu peguei o Covid e agora eu estou me sentindo assim que eu preciso me cuidar mais, sabe? Estou vulnerável, esse tipo de coisa. Pode falar, Mia. Eu não tinha desmutado. Não, assim, eu acho que a gente fica sentindo realmente mais... começa a ter um cuidado maior, assim, mas eu acho que, assim, vão ser várias, na minha cabeça, vão ser várias situações parecidas a gente vai passar, entendeu? Então, acho que a gente tem que estar com psicológico bom, cuidar da saúde, cuidar da parte espiritual e encarar, porque eu acho que, infelizmente, eu acho que não vai ser a primeira. Uhum. Então... Entendi. Muito interessante. Adri, pode falar. Como eu falei para vocês, meu marido pegou agora no começo desse ano, com as 3 doses da vacina, ou melhor, com as 2 doses da vacina, ele ia ter a terceira dose, mas precisou esperar, agora já tomou. Mas o que ele percebeu é que depois da Covid, você demora bastante, ele ainda não voltou a ficar bem. Então, aí eu acho que a sensação de vulnerabilidade, ela fica acentuada. Não só o fato de você pegar, eu concordo com a Mia, eu acho que quem não pegou, ou pegou sem saber, ou ainda vai pegar, ou se não é essa alguma outra, mas essa coisa de que quando você, teoricamente, está curado, você não se sente curado completamente, que demora alguns meses para você se sentir bem, eu acho que essa sensação de vulnerabilidade, ela incomoda, sabe? De você saber que, por mais que você tome cuidados, que você seja cuidado, você ainda vai ter que conviver um tempo com as sequelas dessa doença. Então, acho que isso conta, né, no emocional. Assim, a gente tem que ficar bem atento a isso. Interessante. Mas alguém tem alguma coisa diferente? Alguma sensação, um sentimento sentido depois de ter pego o Covid? Ou percebeu que alguém sentiu? Mia, você quer falar ou você só tá com a mão? Pode falar, Melanie. Eu acho que gerou essa coisa que fica pairando no ar com relação à saúde, né? Eu acho que antes dessa pandemia, então, assim, todo mundo ficava doente de alguma coisa, então tinha as mais diversas gripes, Hs, e eu me lembro até em 2018 estava tendo uma gripe forte, inclusive lá nos Estados Unidos, eles estavam mandando gente para ventilador, as pessoas estavam morrendo, aqui, né, não se falou tanto, não teve tanta repercussão. Na ocasião eu me preocupei, porque eu estava indo para lá, e eu tenho um problema que toda vez que eu fico gripada muito forte, evolui para pneumonia, né, já é uma característica minha dos últimos 15 anos. Então, eu já tinha uma certa preocupação com relação a qualquer resfriado um pouco mais grave, uma gripe um pouco mais forte, de estar protegendo o pulmão e tudo mais. Mas o que eu sinto é que, de maneira geral, né, então houve assim, as pessoas estão mais preocupadas do que elas eram antes com eventos que aconteciam naturalmente. Então, a gente tinha muitas pessoas, né, acima dos 65 anos, então o risco de pneumonia sempre foi alto para as pessoas mais idosas, né. A minha irmã, por exemplo, ela é enfermeira e ela tinha uma empresa que cuidava de idosos frágeis e pacientes crônicos. E quando a gente conversava sobre, né, o que leva essas pessoas idosas ao óbito, pneumonia, né? Então, é claro que tem as outras doenças, né, crônicas, bom, câncer, né, questões cardíacas que são fortes também, mas quando você pega o idoso frágil, o que leva o idoso frágil é a pneumonia, e isso sempre foi. Então, agora parece que não era uma coisa assim muito falada, né? E parece que agora isso está mais à tona, tá? As pessoas estão mais conscientes dessa questão. Isso eu sinto que foi uma mudança, né? Independente de mim, né, que eu vejo à minha volta. Interessante. Realmente é parecido muito isso, que as pessoas estão mais à tona aí na saúde das pessoas mais velhas e da pneumonia, né? Realmente. Mas alguém gostaria de falar alguma coisa? Beleza, então vamos para o próximo.
agora, em relação ao exame médico, né? Vocês geralmente fazem check-ups por conta própria, então você tem uma data definida e falar, preciso fazer um exame tal. Ou vocês esperam o médico pedir para você e fazer tal exame? Como que é essa dinâmica de vocês? Pode falar, Dei. Normalmente eu faço uma revisão anual e aí a família toda meio que acompanha. Não espero, assim, em ter algum sintoma ou alguma coisa acontecer. Eu acho que nesse aspecto a mulher acaba tendo mais esse movimento de se cuidar, até por conta dos exames, né, anuais, ginecológicos e tudo mais. Acho que o homem acaba precisando ser lembrado mais de se cuidar. Mas aqui em casa a gente tem esse costume de fazer a prevenção, né? Para você poder estar sempre atento a alguma coisa que apareça. E no caso do meu marido, ele faz através da empresa, então aí não tem jeito de esquecer mesmo. Mas eu acho que a prevenção, ela antecipa muitas situações que às vezes a gente pode... A pandemia mostrou isso, né? Durante o período de pandemia, a gente não fez os exames que precisaria fazer, né? E eu já estava um pouco, porque é aquela coisa que acho que o Felipe comentou, né? A gente não ia no hospital, né? Deixa o hospital ficar lá com a demanda, já está super lotado, não vamos, né? Mas eu já estava ficando bem incomodada com essa coisa de não poder saber se o resto estava caminhando bem, né? Então, foi assim. Interessante. Beleza. Patrick, pode falar? Aqui também eu tenho um médico que me acompanha já há muito tempo e eu vou uma vez por ano e ele pede também toda a lista de exames tal, e eu faço, né? São 2 médicos que eu vou com regularidade, mas também teve esse período aí, acho que 2020 eu não fui ao médico e voltei de novo no ano passado. Beleza. Tem alguém aqui que diria que, assim, não faço o exame periodicamente, espero realmente ter sintomas? Eu, por exemplo, sou alguém que eu muito dificilmente faço um exame, assim, por pura e espontânea vontade. Eu geralmente espero aparecer algum sintoma. Mas alguém como eu? Ou todo mundo está seguindo aí o Patrick e a Audrey? Victor, na sua idade também eu não fazia, tá? Então, você chega lá. Era o que estava na cabeça de todos nós. Isso, faz sentido. Nil, pode falar. Eu acho que eu faço um pouco como a Audrey. Eu faço exame ginecológico uma vez por ano e ela faz o pedido de tudo. Então, já entra todos os cuidados aí que tem que ter. Eu acho que a mente homem tem um pouco menos cuidado nesse sentido, porque a gente tem coisas que só acompanhamento anual, às vezes até mais próximo, detectam, né? Então, tem que tomar cuidado mesmo. Então, é uma vez por ano. Beleza, entendi. Então, eu acho que a maioria aqui geralmente está fazendo exames aí. Ricardo, pode falar. Desculpa. Eu só não queria entrar numa discussão de gênero aqui, mas eu, meu irmão, meu pai, os homens, falaram muito dos homens aí, todo mundo tem um hábito de... Eu acho que não é um aspecto, e não falo isso para criar polêmica, não, mas não é um aspecto de gênero a questão de ir ou não ir, ou ter o hábito de fazer exames mais a miúde, mas tem mais a ver com a capacidade financeira, me parece isso, porque a partir de um certo nível social, me parece, com acesso melhor à saúde e a alguns conhecimentos, homens e mulheres buscam mais esse tipo de acompanhamento contínuo. Interessante seu ponto de vista. Muito legal. Bom, então, passando para frente, agora em relação a laboratórios. Essa eu vou fazer uma pergunta que eu vou dirigir para o Felipe, mas fique à vontade também para falar em cima sobre. Então, Felipe, o que você
que na hora de escolher o laboratório, né, seja Fleury, Delboni, quais são os fatores que você escolhe, que você considera para a tomada dessa decisão? Então, coisas como preço, localização, atendimento, o que é mais importante para você? Em primeiro lugar, a qualidade, né, do laboratório, baseado seja em recomendação médica, seja em histórico, né? Então, meu plano me permite, eu vou muito no ou Einstein ou no Fleury. E aí depende um pouco do médico, né? Então, o médico às vezes orienta, não, ele é do Einstein, fala, vai no Einstein, eu vou no Einstein. Mas, em geral, é qualidade e proximidade também. Mas, em geral, esses grandes laboratórios estão em todo lugar, né? Você tem uma facilidade aí de acesso. Com certeza. Alguém pensa diferente? Ou tem algum outro ponto interessante para destacar? Eu tenho um ponto que é bem característico do meu caso, porque nos últimos anos eu sou obrigado a fazer exames semestralmente, check-up semestral. E acaba que a minha escolha, durante o tempo as coisas vão mudando, mas a minha escolha de local para fazer o exame, há uma tendência de eu querer fazer no mesmo laboratório, no mesmo lugar. Porque os exames ficam disponíveis na internet. E quando você faz no mesmo lugar, existe um histórico que permite que você faça um acompanhamento de longo período. Se você faz um exame em 2 locais diferentes, acaba que você tem que comparar folhas de papel ou, enfim, documentos diferentes para chegar numa mesma conclusão. Então, acho uma coisa bem característica de alguém como eu, que precisou fazer vários exames durante anos e períodos, que a gente gosta de ter essa facilidade de histórico num só lugar. Interessante. E você agora falou, Ricardo, essa questão de ter os exames online, o que você acha de telemedicina? Principalmente agora com a pandemia, né? Entrou muito esse negócio do doutor consulta, né? De a gente poder fazer essas consultas online. O que você acha disso, Ricardo? Eu acho uma ótima, por diversos aspectos, vou falar só 2. Primeiro, grande parte dos problemas se resolve com... Eu estou falando isso de uma maneira genérica, mas se resolve com uma aspirina, então uma boa conversa. Quem nunca foi no médico, o médico falou, não, toma só isso que já passou. É fácil o diagnóstico, não exige nenhum grande exame. Isso acelera todo o resultado, facilita tudo. E a telemedicina traz aí uma questão mais social, que ele faz com que pessoas que não têm acesso a bons médicos possam ter acesso a bons médicos, de qualquer lugar do Brasil. Se a gente sai do... Desculpa, tocou aqui. Se a gente sai do famoso eixo Rio-São Paulo, o acesso a um bom médico de uma especialidade XYZ é mais complicado, e a telemedicina dá para você fazer o primeiro atendimento e já direcionar para um atendimento mais assertivo. Interessante. Alguém tem alguma outra opinião? Acho que funciona, não funciona, se é bom? O que vocês acham? Ou todo mundo concorda com o Ricardo? Pode falar, Miriam. Eu concordo com o Ricardo, eu acho que tem essa questão do acesso, que é bacana. Tem a questão também da rapidez, que mesmo a gente tendo, né, um plano de saúde bacana, muitas vezes você quer fazer uma consulta e o médico não tem a disponibilidade. Com a telemedicina, parece, pelo menos aquilo que a gente precisou aqui em casa, que a disponibilidade do médico aumentou. Então, às vezes, você precisa, né, como o Ricardo mencionou, de alguma coisa meio urgente, você não está afim de ir para o pronto-socorro, ou não é caso de pronto-socorro, mas você gostaria ou de um alívio urgente, ou você gostaria de, puxa, é alguma coisa que eu preciso fazer uns exames, então, de repente, o médico não precisa me palpar, né, ele solicitando alguns exames, e já tem agora os aplicativos que vem o exame para você baixar e já está assinado, já está com CRM, já está tudo. Então, isso promoveu muita facilidade. Então, o que a gente percebe
é que quando essa transformação digital ela acaba sendo bem feita e na hora certa, né, ela consegue te dar o que a gente chama de melhor, mais rápido, né, e mais fácil, né? E eu acho que a telemedicina, para alguns casos, aí eu concordo com o que o Ricardo falou, não é 100% dos casos, mas ela promove essas vantagens para nós do acesso também mais rápido, né? Então, você já pede o exame, você já liga para o laboratório, já faz no mesmo dia. Isso aconteceu aqui em casa recentemente e foi muito bom, né? Porque aí você consegue ter uma resposta mais rápida do médico com relação ao diagnóstico e o que você tem que fazer para se recuperar rápido. Então, eu acho que tem essa vantagem, sim. Legal, interessante. Mas alguém gostaria de compartilhar ideias sobre telemedicina? Beleza, então vamos continuando. Nesse mesmo ramo, né, de internet, o que vocês acham melhor? Vocês já utilizaram algum app ou site de marketplace de saúde, principalmente para comprar medicamentos, agendar exames, consulta, pode ser de qualquer laboratório? E como vocês acham? Assim, vocês acham que é uma coisa boa? Vocês acham que facilita? E como que isso facilita na vida de vocês? Eu posso falar que eu desconheço qualquer marketplace das opções que você deu aí. Se eu preciso comprar, eu não sou muito de marcar esse negócio, enfim. Mas se eu quero comprar um remédio, eu tenho que ir em 4, 5 sites diferentes. Se eu quero ir a um médico, eu vou no meu plano de saúde, então vem direto no meu... Enfim, tem as opções lá do plano de saúde. Eu desconheço um marketplace que faça enfim, que proveja essas necessidades. Deixo para vocês a ideia aí de vocês criarem uma startup que faça acompanhamento em qualquer laboratório, independente de onde você for. O marketplace de laboratório seria... Posso garantir para vocês que vocês teriam um cliente, pelo menos. Boa, boa ideia, gente. Muito obrigado, Ricardo. Alguém já ouviu falar? Então, assim, comprar medicamentos, agendar exames. Pode falar, Felipe. Não, você tem algum nome para citar, para daí a gente já, pelo menos, relacionar ou não? Bom, o único que a gente pode citar é o Saúde ID do Fleury. Lá é bem isso que a gente falou. A gente lá é um lugar que você pode, principalmente, comprar medicamentos e marcar exames. Né? Você marca os exames lá, paga os exames lá, e aí você realiza num dos laboratórios. Mas é um aplicativo do Saúde ID. Eu estou na mesma linha do Ricardo. Desculpa, Felipe. Desculpa, Felipe. É que aí não é um marketplace, né? Aí é um aplicativo deles, né? Isso, do laboratório. Do laboratório. Desculpa, Felipe. Não, eu estou na mesma linha do Ricardo, né? Talvez ainda não tenha me acostumado muito com isso, mas eu ainda gosto, tanto na questão de consultas, não ser virtual, ser presencial, e também parte de agendamento, eu ainda faço meio tudo que, ou ligando, sabe, celular, liga lá e marca, agenda, ainda meio que de forma bem tradicional. É uma questão talvez de costume e de conhecimento, não conheço e nunca usei. Com certeza. Entendi. Patrick, pode falar? Eu vou... também estou um pouquinho na mesma linha, né? Quando você falou marketplace, eu já pensei em uma Amazon da saúde, né? Um lugar que se encontra todas as marcas, todos os laboratórios, né? Isso realmente eu não conheço. Aqui eu uso o do plano de saúde, né? O plano de saúde tem um aplicativo, que aí tem essa parte também de telemedicina, tem algumas coisas dessas, e eu uso também o site do laboratório que eu vou, né? Então, normalmente eu vou no A+, também, que é do Grupo Fleury, e aí tento fazer o máximo que der digital, mas para ser sincero, eu acho difícil ainda fazer tudo virtual. Eu sou um pouco também como o Felipe, de ligar, porque é aquilo lá, você recebe a lista de exames que o médico te pediu, tem, sei lá, 25 exames marcados, tem coisa escrita, e aí você tem que ficar procurando isso por conta própria, dá insegurança de marcar errado, essas coisas. Então, eu também sou mais de telefonar e
esperar meia hora para alguém te atender, né? Porque os caras reduziram, estão empurrando todo mundo realmente para o digital, né? Então eles reduzem o número de atendentes justamente para te forçar a ir para o digital, mas eu espero a meia hora lá e tento resolver por telefone. Entendi. Então, diferente do Patrick, vocês gostam dessa entrada, né, dos laboratórios, principalmente no ambiente digital, né? Então, está se dando muita prioridade a marcar consultas digitalmente, né? Então, você tem que entrar no laboratório, ficar numa fila longa. Se você marcar pelo site, você entra mais rápido, né? O que vocês acham disso? Vocês preferem ou acham que é um movimento ruim? Felipe, você quer falar ou está com a mão levantada? Desculpa, eu esqueci de abaixar a mão aqui. Sem problema. Pode falar, Mia. Eu tentei fazer na época que eu estava, ou os meus filhos estavam com Covid, que eu achava que estava com Covid, eu tentei agendar pela internet. E não consegui. Então, no final das contas, foi telefone mesmo. Então, eu não sei se eles não estão conseguindo ou atender a demanda, se era uma época que estava com muita gente tentando ligar para marcar especificamente esse exame, mas eu não consegui. Então, essa foi a minha experiência. Então, normalmente eu ligo e marco, tem que tirar foto do pedido médico, mando tudo até pela internet, mas é agendado por telefone. Interessante. Milene, pode falar. Então, eu desconheço também esse conceito de marketplace, seja para achar médico, para exames ou medicamentos. Agora, e para marcar exames de maneira geral, então, assim, recentemente agora fui marcar exames e foi muito fácil, né? Não tive dificuldade nenhuma. Então, uma vez que eu recebi o pedido médico, imediatamente eu liguei no atendimento e já fiz todo o pré-agendamento por telefone e cheguei no lugar, lá estava vazio, inclusive, né? Então, foi tudo muito rápido, inclusive imagem, né, porque eu tive problema de pedra no rim, então o exame de imagem foi super rápido, não tive nenhum problema. Então, assim, eu não sinto, aí que tá, tendo um plano de saúde bacana, né, tendo disponibilidade de diversos laboratórios, eu não sinto essa necessidade, uma demanda de ter um único lugar, one-stop shop, whatever, um mercado livre aí, onde eu vou marcar o médico, marcar o exame e comprar o remédio. Não senti essa necessidade ainda. Agora, nesse período de pandemia, meu marido teve dificuldade para agendar o raio do exame do Covid, né? Porque uma pessoa aqui de casa precisava. Então, isso sim, ele teve que entrar em diversos sites, acho que de diversas farmácias aí, para conseguir, porque você tem que agendar, né? E para poder fazer o exame. Então, se tivesse, por exemplo, um único lugar que você entra e você menciona qual é o exame que você precisa e, pof, aparece a farmácia mais próxima, que já tem um horário disponível mais rápido, seria maravilhoso, né? Então, é para esses exames específicos de altíssima demanda e que não são os exames tradicionais que a gente já tinha no nosso dia a dia, né? Os hemogramas da vida, a urocultura, os ultrassons, ressonâncias e tudo mais. Para quem tem o plano de saúde, eu não vejo muita necessidade para isso. Agora, para essas coisas novas que vão começar a aparecer depois da pandemia, né? Que a gente sabe que já tem um novo vindo aí, né? Que o teste do HIV vai entrar nesse mesmo esquema. Então, pode ser que aí um marketplace faça a diferença para garantir que as pessoas tenham a disponibilidade de fazer o exame quando elas precisam, porque vai envolver trabalho, vai envolver viagem, vai envolver uma série de coisas. Muito legal. Obrigado, Milene. Ricardo, pode falar. Eu estou indo mais na linha do o que a gente profissionalmente chama hoje de essa reunião podia ser um e-mail. Eu acho que esse telefonema podia ser um aplicativo, porque eu não me conformo com a quantidade de coisa digital que a gente tem disponível, todas as facilidades digitais que a gente tem hoje em dia, eu precisar ligar para um médico para marcar um exame, enfim, marcar uma consulta. É um negócio que você resolve com 4, 5 cliques na internet, realmente não é difícil de fazer. Mas eu particularmente preferiria muito que a coisa fosse o máximo possível para o digital.
Interessante, interessante. Você é mais a favor da digitalização, né? De um cliquezinho e acabou, né? Você hoje consegue, por exemplo, você consegue deixar sua agenda aberta na internet, as pessoas marcam a reunião com você, deixa lá os horários disponíveis, a pessoa marca a reunião com você, no horário determinado, os dois aparecem no Zoom e conversam. Não é difícil de fazer isso, o Google faz isso. Então, acho que é muito fácil para... Enfim, eu sou a favor do digital. Entendi. Mas alguém gostaria de compartilhar alguma coisa em relação à digitalização e dos exames laboratoriais? Beleza. Então, aqui a gente está... Nosso grupo está representando o laboratório do Fleury. A gente quis deixar aqui para o final só para não enviesar um pouco nas respostas. Mas agora a gente queria saber um pouquinho sobre a percepção de vocês sobre o laboratório. Então, eu vou pedir para levantar a mão quem aqui é cliente atual do Fleury. Beleza, então temos 1, 2, 3, 4... O Vitor, você considera o a mais o Grupo Fleury, né? Sim. Tá, então também sou. Beleza. Só a Mia que não é? Não, sendo a mais também, sim, mas é que eu não tenho, eu tenho um plano que não cobre o Fleury, Einstein e Sírio. Okay. Mas o 9 de julho e o HCOR são excelentes, então quando eu preciso fazer exame eu faço no HCOR em geral e é ótimo. Entendi. O que vocês acham mais importante do Fleury? Então, questão de qualidades, que faz você escolher, né, esse laboratório em vez de outro. O que vocês podem dizer? É o laboratório de preferência dos médicos. Os médicos, eles indicam muito. Quando você pergunta qual laboratório quer fazer, o primeiro nome que vem à cabeça dos médicos é Fleury. Não que eles não indiquem os outros. Mas, já que vocês estão fazendo a pesquisa do Fleury, não há médico que não diga que Fleury é top 3, para dar um número assim qualquer, em exames. Entendi. Eu já ouvi de um médico uma vez falando, não, faz no Fleury porque lá não tem alteração, é muito raro ter alteração dos resultados e faz lá que é super confiável. Eu percebo isso da área médica, né? Que eles, enfim, tem uma confiança total aí no Fleury, em geral, então eu vou indicado por eles e, como eu falei, pela qualidade dos exames e a confiabilidade dos resultados e o próprio serviço, né? O serviço é bom lá. Entendi. Perfeito. E, se eu não me engano, 2 pessoas aqui, acho que foi o Patrick e a Mia, falaram que só tem do a mais, não tem do Fleury, certo? E o que faz vocês escolherem o a mais e não o Fleury? Mesmo sendo da mesma marca, né? Para mim, é uma questão financeira. Pela empresa, o pacote de funcionários, sendo o Sul América que cobre o Fleury com o Einstein e o Sírio, é muito mais caro, é tipo o dobro. E, assim, a gente teve médicos que disseram que, meu médico particular diz que o HCOR e 9 de julho são tão bons quanto, só que não tem a grife desses outros hospitais e outros laboratórios. Então, a gente tinha um plano que era esse, assim, aí por uma questão de redução de custos para todo mundo foi para um Sul América que não cobria esses. Entendi. Então, vai mais a questão financeira, acima de tudo. Entendi. E você, Patrick, o que você acha? Eu estou nessa mesma linha também, foi uma decisão financeira, né? Quando eu trabalhava formalmente, ou seja, CLT, e tinha empresa que pagava o plano de saúde, durante muitos anos eram planos top, e aí cobriam
todos esses daí, né? Einstein, Fleury e tudo mais, então eu sempre usei bastante. Quando eu passei para ter que pagar o meu próprio plano, né, trabalhando autonomamente, aí eu fiz a conta, um pouco do que a Mia falou, de quanto sairia a diferença, né, para o plano logo abaixo, que é o que eu tô, que aí cobre também, então, 9 de julho, Oswaldo Cruz, que são muito bons também, e o A Mais. E aí pensei, fiz as contas, falei, poxa, anualmente a diferença vai dar X mil reais, eu fico com esse aqui, que é o segundo, e se eu realmente precisar, não, é só o Fleury, o meu médico falou, não, tem que ser e tal, aí paga a parte, né, um exame e tal, então a decisão foi financeira mesmo, e até agora, faz 6 anos que eu estou nessa, estou muito bem atendido, tanto pelo A Mais, quanto por esses hospitais aí que eu citei, que foram citados. Beleza. Interessante. Milene, você gostaria de falar? Bem rapidinho, assim como o Patrick mencionou, né, quando eu estava com a nossa empresa, a gente tinha o plano da Sul América que não cobria Fleury, né, e um dos nossos filhos precisou fazer um exame para uma investigação com reumatologista e tudo mais, e na ocasião o A Mais, a gente tinha acesso ao A Mais, então na ocasião o médico, né, que era um médico bacana e tudo, ele falou assim, olha, sei lá, acho que a gente podia ir no Salomão Isope, e acho que Delboni, não lembro se Delboni podia também, e o A Mais. E aí o médico falou assim, não, vai no A Mais. Então o A Mais tem credibilidade, assim, tanto quanto, né, para os planos mais tops, né, os médicos têm bastante credibilidade com o Fleury, né, o A Mais talvez seja uma alternativa para encaixar, né, nesse plano que a gente tinha no passado, e o médico tinha plena credibilidade dele, o atendimento foi muito bom. Agora, se eu tiver que falar pessoalmente, né, do lado de hoje, né, tá com um plano corporativo, né, porque agora também estou CLT de novo, o Fleury é bem confortável. Então tem um lado, assim, você precisa fazer o exame, sempre tem horário, né, a disponibilidade, né, tudo, sempre tem um ou dois perto, né, então acaba tendo um certo conforto, o atendimento lá é um pouquinho mais diferenciado. Então tem um lado que eu acho que, assim, com relação à qualidade do exame mesmo, possivelmente o Fleury e o A Mais tem, em termos de credibilidade e qualidade, muito boa. Talvez um tenha mais disponibilidade de exames mais sofisticados do que o outro, aí eu já não posso comparar, porque nunca fiz essa comparação. Agora, assim, de chegar, né, no estabelecimento, ser atendido imediatamente, não tem que ficar sentado esperando, aí o Fleury tem uma certa vantagem. Então, assim, tem esses lados aí que acho que é mais de mordomia do que efetivamente de qualidade do exame, que às vezes o Fleury oferece um pouco mais. Perfeito. Obrigado. Alderi, pode falar? Eu acabo sempre optando pelo Fleury também por causa dos médicos. Eu pergunto se tem algum laboratório de preferência, eles me perguntam se o convênio dá direito a Fleury, sim. Então, todos pedem para eu fazer no Fleury, e eu gosto do atendimento deles, o serviço que eles prestam, eu acho excelente. Então, não tem nem porquê eu não fazer no Fleury. Entendi, então, porque o convênio cobre, você acha que a opção, dentre as que cobre, é a melhor de todas? Sim. Entendi. Perfeito. Ok, pessoal, minhas perguntas acabaram, era isso. Muito obrigado pela participação de todos, vocês foram super colaborativos, todo mundo falou, todo mundo participou, foi muito legal, deu para pegar bastante ideias, bastante insights. E é isso, gente. Muito obrigado aí pelo tempo de vocês. Obrigada pelo convite.